Olá, eu sou a Nai e na aula de hoje você vai aprender a tecer esta bolsa saco aqui, que é no estilo boho chique, super estilosa, combina com absolutamente tudo, é uma bolsa super versátil, casual. Olha esse fundo aqui, que coisa perfeita. Parece o ponto pipoca, mas não é o ponto pipoca. Ele é muito mais rápido, simples de fazer e ocupa e gasta menos fio. Olha como a bolsa é espaçosa por dentro. E ela tem aproximadamente 20 centímetros de altura por 20 centímetros também de largura. Então, bora tecer. Antes de começar a bolsa, deixa eu te mostrar os materiais que eu vou utilizar. Para esse projeto, eu separei 2 novelos do fio Lume da Fischer Super Brilho. Ele é um fio de malha premium com 25 milímetros que passa por um processo de peletização. E é isso que dá esse acabamento nele aqui com esse brilho bem bonito. Ele é um fio que agrega muita beleza e elegância à sua peça e por isso que eu escolhi esse fio para a nossa bolsa. No entanto, se você não tiver o lume, você pode substituir por outro fio de malha premium, desde que ele tenha o mesmo milímetro, 25 milímetros, porque isso vai interferir direto no tamanho e também no caimento da bolsa. Em relação a outros fios, eu posso fazer com barbante, eu posso fazer com fio de poliéster. Gente, eu não testei. No entanto, fiquem à vontade para utilizar esses fios fazendo esse modelo de bolsa. Inclusive, eu peço que se vocês fizerem, testarem, vocês falem aqui nos comentários se deu certo ou não, para que outras pessoas possam estar sabendo, né, se deu certo ou se não deu certo, tá certo? Além dos fios, você também vai precisar de uma agulha número 9. A minha tá levemente mordida aqui pela minha filha, né? Então, já fica o aviso. Também vamos precisar de marcadores de ponto, mosquetões, uma alça de sua preferência. Essa daqui está sendo só ilustrativa, tá? Porque eu só tinha essa nessa cor, então tô utilizando essa para o vídeo. Mas nesse caso aqui é só ilustração, você escolhe aí o que achar melhor para você. Uma agulha menorzinha para o arremate e também uma tesoura, tá bom? Então, bora deixar de papo e bora tecer. E nós iremos começar a bolsa com um anel mágico, tá? Então, você vai fazer um anel mágico e vai fazer um ponto baixo para começar, tá bom? Depois que você fez isso, você vai fazer um ponto alto. Na verdade, é uma variação de ponto alto, tá certo? Então, eu vou laçar aqui minha agulha, introduzo a agulha aqui no anel mágico, pesco esse fio, só que aqui que vem a variação do ponto alto. Normalmente no ponto alto a gente vai tirar esses dois depois dessas duas laçadas, né? Nesse caso aqui é um pouquinho só diferente. A gente vai tirar um, tá? Tirar uma laçada, depois tirar duas, depois mais duas, tá? Muito simples, vou repetir. Fiz aqui o meu ponto baixo, laço o meu fio, pesco, tiro um, tiro dois e tiro dois, tá? E aí agora, uma outra mudança muito simples. Nós vamos fazer um ponto baixo, só que ao invés de colocar a agulha aqui pela frente do anel mágico, a gente vem aqui por trás, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui por trás. Eu passo aqui por trás desse fio, a agulha vem por trás. Não é pela frente, é por trás, tá? Venho aqui por trás, introduzo a agulha aqui no anel mágico, viro aqui a agulha levemente e pesco esse fio, trazendo aqui pra trás e fecho esse ponto, tá? Gente, é imprescindível que nessa bolsa você sempre marque o ponto, tá? Então, eu fiz aqui o ponto baixo, eu vou marcar aqui, tá? Essa primeira carreira não é tão importante assim, porque a gente vai fechar o anel mágico. No entanto, nas outras, não pode esquecer de
fechar aqui, de marcar o seu primeiro ponto com o marcador, tá certo? Então, eu fiz aqui um ponto baixo, um ponto alto e outro ponto baixo, tá? Então, a gente já tem 3 pontos no anel mágico. O que fica mais visível é o relevo, esse pontinho aqui que parece um ponto pipoca, parece um gominho, mas não é um ponto pipoca, como vocês puderam perceber, tá? No entanto, a gente não tem só um ponto, né? A gente tem 1, 2, 3. Fechado? Então, vamos fazer 6 gominhos desse aqui no anel mágico, tá? Sempre intercalando um ponto baixo, um ponto alto, um ponto baixo, outro ponto alto, tá? Então, venho aqui de novo, pesco meu fio, tiro um, tiro dois, tiro dois. Tranquilo? De novo, com a agulha aqui de trás pra frente do anel mágico, pesco e... eita. Bora lá. Venho aqui por trás, pesco aqui e fecho esse ponto, tranquilo? Então, a gente tem 2, mais um. Laço. Fecho aqui de novo. Mais uma vez. E agora, nosso último pontinho aqui, nosso último gominho. Mas nossos últimos 2 pontos, na verdade. Fecho. Eu sempre dou essa esticadinha assim, porque eu gosto que o fio fique bem rente assim da agulha, tá bom? Tá, gente? É importante, pra dar uma aparência melhor ao ponto à sua bolsa, tá? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 gominhos aqui, tá? No entanto, nós não temos 6 pontos nesse anel mágico, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos, tá, gente? Então, nós fizemos 13 pontos nesse anel mágico e ficamos com 6 gominhos desse, tá? Feito isso, a gente vai fechar o anel mágico. Pode fechar bem bonitinho. Olha como fica fofinho. Eu queria dar pra ser uma florzinha, né? Tá. E aí, a gente vem agora aqui no primeiro ponto. E, como em todo trabalho circular, que a gente quer que fique plano, perfeitinho, nós iremos fazer aumentos, tá? Então, para cada pontinho desse aqui, nós iremos fazer 2 pontos. Ah, Nai, para cada pontinho eu vou fazer 2 gominhos? Não, gente. Para cada ponto aqui, você vai fazer um ponto alto e um ponto baixo, tá? Deixa eu explicar melhor aqui, fazendo ficar melhor. Então, eu venho aqui nesse primeiro, vou tirar aqui meu marcador, vou começar com o meu ponto alto, né? Então, eu vou laçar aqui meu fio, venho nesse primeiro pontinho onde estava o marcador e faço aqui o nosso pontinho. Tiro um, tiro dois, tiro dois, tá? Nesse mesmo ponto de base, eu vou fechar com o nosso ponto baixo de trás pra frente, tá? Então, venho aqui, aliás, antes disso, não esquece de marcar aqui esse ponto, tá? Marquei, fecha direitinho, gente, não esqueça de marcar, tá? Fiz aqui o ponto, nesse mesmo, eu venho aqui e fecho e faço meu ponto baixo, tá? Eu posso ir também arrematando aqui esse fiozinho. Pronto. Então, ficou um gominho em cima do outro, tá?
E aí, nesse ponto do lado aqui, a gente vai fazer mais uma vez. Um ponto alto e um ponto baixo, tá? Um gominho. Então, laço aqui. Fecho. Mesma coisa aqui do lado. Você vai fazer assim por toda essa carreira, tá bom? Chegando aqui no final da carreira, vou fazer nossos últimos pontos, tá? Gente, prestem muita atenção, porque os pontos, eles são bem apertadinhos. Como vocês podem perceber aqui, para vocês não pularem nenhum, tá? Então, aqui é o último, tá? Por isso que é importante também que não esqueça do marcador. Venho aqui, faço um ponto e fecho aqui outro ponto, né? Aumento. Pronto. A gente finalizou essa carreira com 12 gominhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E, obviamente, 24 pontos na carreira. Então, se você virar aqui e contar aqui os pontos, você vai ver que nós temos 24, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos na carreira, certo? E agora, como em todo trabalho circular, que a gente quer que fique perfeito, assim, plano, nós vamos fazer um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, tá? Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho, tiro meu marcador e começo aqui com um ponto, tá? Prestem muita atenção nessa carreira, tá certo? Então, venho aqui com um ponto alto. E não esqueço de marcar. Vou ficar falando sempre pra vocês não esquecerem. Marca o ponto, tá? E aí, eu fiz um ponto aqui sozinho. Mas vocês estão lembrando que para ficar o gominho, a gente precisa fazer um ponto alto e um ponto baixo? Tá. Porém, um ponto alto e um ponto baixo são dois pontos diferentes, não é isso? Então, eu fiz aqui um ponto alto, uma variação do ponto alto. E o nosso aumento, que são dois pontos juntos, eu vou fazer aqui do lado, tá? Então, eu não vou fechar aqui, tá bom? Então, fiz um ponto aqui, nesse ponto de base, e vou fechar nesse aqui do lado. Vou fazer um ponto baixo nesse. Vou fechar que eu falo, gente, porque quando a gente faz o ponto baixo, que ele fecha, fica assim, tá? Acho que eu tô falando pra ficar um pouquinho mais claro pra vocês. Então, eu fiz aqui esse ponto e vou fazer o nosso ponto seguinte no pontinho do lado aqui, tá? Então, venho aqui e faço o ponto baixo, tá? E vocês estão lembradas que a gente vai fazer um ponto e um aumento? Então, consequentemente, nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer outro ponto. Ou seja, um ponto alto, visto que essa peça, a gente intercala os pontos, né? Um ponto alto e um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo aqui, laço minha agulha de novo, nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, venho aqui a variação, tá, gente? Não esquece não, que você tira um, tira dois, tira dois. Então, a gente fez um ponto e um aumento. E aí, onde eu vou fazer o ponto baixo? Do lado, nesse pontinho aqui do lado, em cima aqui do gominho, tá? Venho com a agulha por trás e fecho. Então, fiz um ponto. E agora, um aumento, ou seja, dois pontos juntos. Essa variação do ponto alto. E vamos fechar na mesma casinha aqui, no mesmo ponto de base. Tranquilo? Novamente aqui do lado, um ponto sozinho.
Fiz um ponto sozinho, aqui do lado eu vou fazer o quê? 2 pontos juntos. Fecho aqui. E aí eu vou fazer outro ponto alto aqui do lado, tá? Outro gominho aqui do lado, tá? Fiz 2 pontos juntos, agora aqui, um ponto sozinho. Nessa casinha aqui. Tranquilo? Novamente aqui, 2 pontos juntos. Agora, um ponto sozinho. Do lado, 2 pontos juntos, ponto baixo, ponto alto. Aqui, um ponto sozinho. E novamente, 2 pontos juntos. E aqui, um ponto sozinho. Dois juntos. E um sozinho. Observem que é sempre um ponto sozinho alto, um ponto sozinho baixo. Esse aqui foi baixo, o próximo vai ser alto. 2 pontos juntos aqui. E agora, um ponto sozinho. Venho aqui do lado. 2 pontos juntos. Um ponto baixo aqui. Sozinho. De novo. 2 juntos. E aqui, um ponto sozinho. Mais uma vez. Um aumento. 2 pontinhos juntos. E aqui, um ponto sozinho. E vamos finalizar a carreira com um aumento. Olha como fica apertado, tá? Aparentemente, a gente já ia pular pra cá. Mas ainda tem um pontinho aqui. Tá vendo? Por isso que é importante deixar o marcador. Não esqueçam. Então, aqui eu fiz um ponto sozinho e agora eu vou fazer nosso último aumento da carreira, tá? São 2 pontos juntos. Gente, meu ponto é bem apertado e como vocês podem perceber, eu tô, ó, sempre esticando aqui para que ele fique bem rente da agulha. E nessa carreira, ele começa a embabadar aqui levemente, tá? Mas podem confiar e continuar, que é assim mesmo que a gente vai fazer, tá? A próxima carreira agora é a última carreira de aumentos. Então, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento, tá? Como em todo trabalho circular. Porém, esse ele fica mais apertado, né? Fica mais assim, parecendo que tá embabadando. Mas depois, quando a gente fizer as outras carreiras sem aumento, a bolsa fica perfeita, tá? Vamos conferir, então, quantos gominhos e quantos pontos nós temos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gominhos, tá? E aí, vamos contar os pontos, só mesmo para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 pontos nessa terceira carreira. Tá, aí como é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 2 pontos sozinhos e um aumento, tá? O aumento é o quê? É um ponto alto e um ponto baixo junto, sempre, tá? O ponto sozinho, ele vai variar, às vezes vai estar um ponto sozinho vai ser alto, um ponto sozinho vai ser baixo, como a gente fez nessa última carreira aqui. Tiramos o nosso marcador e eu começo aqui com um ponto. Marco aqui, gente, não esquece de marcar, tá? Então, fiz aqui o nosso primeiro ponto da carreira. E aí, o segundo ponto, que é o ponto baixo, que vai dar esse gominho para esse formato assim de gominho para ele, vai ser do lado, tá? Não vai ser no mesmo ponto, vai ser nesse aqui do lado. Venho aqui e fecho. Eu acredito que se você tem um ponto mais folgado, talvez seja interessante até você usar uma agulha menor, tá? Então, fiz aqui 2 pontos e agora a gente vai fazer o nosso aumento, que são os 2 pontos juntos, tá? Então, fiz um ponto, 2 pontos e aqui eu vou fazer um gominho, né, com os 2 pontos juntos. Então, pesco aqui, fecho aqui esse ponto no mesmo local, no mesmo ponto de base. Então, 2 pontos sozinhos e um aumento. De novo. O segundo no pontinho aqui do lado, tá? Em cima aqui do gominho. 2. E agora, o nosso aumento. E assim eu vou fazer por toda essa volta até chegar aqui no marcador. 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento, tá?